Boa tarde aí para todos. Hoje é dia 11 de dezembro de 2009, é sexta-feira. O verbete é o 1413. Tem 3 páginas, 44 elogios e 7 máximas. O tema é hibernação cultural, dentro da parapatologia. Definição. A hibernação cultural é o retraimento da consciência ante as questões intelectuais, mentais, somáticas, ou quanto aos interesses elevados, evolutivos e racionais. A apatia cultural, a adinamia intelectiva, a bradifemia intelectual, a dormência da imaginação, o entorpecimento mental somático, a letargia cognitiva, a encefalia hibernante, a morte da criatividade, o encolhimento consciencial, a assídia pessoal. Agora aí vem a identidade cultural da preguiça, os períodos históricos da hibernação cultural coletiva, os estados da hibernação, o egocentrismo exacerbado, o isolamento social, a alienação social, a exclusão social, a lavagem subcerebral, que é quase sempre a base de tudo. Na remissologia nós falamos sobre a assídia, a agenda vazia, a ausência energética, o encolhimento consciencial, a estafa intelectual e a hibernante propriamente dito. Agora a frase enfática. A patologia grave da hibernação cultural está entre as primeiras manifestações do suicídio intraconsciencial, levando a consigo vulgar a condição lastimável do vegetalismo humano. Você sofre da grave patologia evolutiva mental somática, da hibernação cultural? Desde quando? De qual natureza? Cadê o livro de vocês? Não, a minha pergunta final é dramática e trágica. Cadê o livro de vocês? Vocês estão com hibernação? Ou já estão na hora? Eu precisava de ver quem é que está aqui há 8 anos. Esse eu já podia puxar a orelha, você não acha? Cadê o livro? O negócio é saber quantos anos você? Quantos anos? Como é que é? É isso? Agora aqui, pergunta. Além de nominar o envio, o que fazer para manter o atilamento contínuo? Registrar as coisas, anotar, melhorar o seu nível de retenção mnemônica. Quer dizer, procure ajudar para aperfeiçoar a sua memória pessoal. Isso aí vai ajudar o processo do EV. E melhora também o seu atilamento. Você vai ficar mais perspicaz perante a realidade. Você, que eu conheço bem, já melhorou muito. Você é muito viva. Ela está aí. Eu nem vi que ela está vendo. Mas olha, você, atualmente, você melhorou o atilamento, porque antes havia uma coisa que te perturbava, você sabe qual, né? A priorismose. Não é isso mesmo? Seu diagnóstico era esse. Ela chegou, eu tive que um dia falar com ela claramente, não, você sai dessa priorismose e vai alçar voo. Né? Com isso ela andou melhorando bem na história, eu que sei. Dia 2 teremos o prefeito no CAEC. Dia 14 teremos vereadores no discernimento, fazendo a Câmara Itinerante às 19 horas. A Paula que está falando aqui. Que foi adiada 2 vezes anteriormente. Dia 19 teremos o primeiro fórum da consciência política.
Anteontem você falou no Conselho dos 500, sem contar na heterocrítica sobre democracia pura e a governança. Tudo agora mais do fim do ano. Esse é o ano da nossa politicologia. Sabendo que nada disso é por acaso. Confesso que estou achando ótimo, mas ainda estou tentando entender o porquê disso tudo nesse momento. Poderia nos dar umas dicas? Isso é a Paula Padilha, é a maior política que tem aqui. Ela não é politiqueira, ela é politicóloga, tá certo? Agora, Paula, o processo todo é o seguinte: nós estamos vivendo o momento da politicalização nossa. Nós precisamos de mexer com a politicologia aqui. Eu já falei. Afinal de contas, eu estava esperando que se criasse o bairro da Cognópolis para a gente entrar nessa. A Cognópolis tem que ser. Entende? O César não está bancando o prefeitinho, é o subprefeito. Até um certo ponto o processo é esse. Então nós temos que ter esse ambiente, o Alpensene aí democrático. Por isso que aqui as coisas estão caminhando. Você estava preocupado com o negócio, quer dizer que vai haver. Vamos ver se desaparece na segunda-feira. Segunda-feira. A Câmara de Vereadores aqui, ó, estão falando, dia 14, é o que você falou. Outra coisa, as alterações da glândula tireoide provocam depressão, ou pode ser a depressão que causa o hipotireoidismo. Ou o hipotireoidismo pode ser causado pela tristeza. Uma coisa e outra influi, depende do que é. Agora, o fator mesmo sério é o seguinte: a hora que mexe na parte física da glândula, aí é que é o pior. Aí é que tem que tomar uma providência mais séria. Mas agora, a reação da pessoa, o modo dela agir, isso tudo, o comportamento, a etologia, é lógico que piora as glândulas, os sistemas e órgãos do nosso corpo. Isso tudo, uma coisa afeta a outra. Minha esposa é católica praticante. Eu não tenho religião. Estou há um tempo trabalhando no paradigma consciencial, apesar das diferenças. Eu e ela nos respeitamos muito. Semana passada ensinei a ela algumas manobras de defesa energética. Sei também que ela presenciou alguns fenômenos como clarividência. Ela tem interesse no assunto, mas a sua educação cristã cria uma repulsão pelo parapsiquismo. Como faz para aproximá-la das verpões sem desrespeitar o tempo dela? Semana que vem eu e ela teremos o privilégio de conhecer o CAR. Pois é, se você vem com ela, né? Isso aí não pode forçar a barra. Primeira coisa, você tem que dar exemplo para ela. Mostrar para ela que o processo do parapsiquismo não está colocando você no acostamento. Você está funcionando direito, né? Dá um exemplo. O que você poderia dizer sobre o despertar de Kundalini? Isso é bobagem do povo. O orientalismo gosta disso. Geralmente, despertar de Kundalini significa assédio. Heteroassédio, assédio de fora, isso é que mexe na pessoa. Que é uma prova, pelos próprios orientalistas, veja a autobiografia do Krishnamurti, que lá ele fala que é o processo que ele tinha, que lá, veja o que ele descreve direitinho assédio. E ele não sabia disso nada, ele não estudou muitas coisas, nada. O negócio veio tudo assim de cambulhada na vida dele, ele não teve muito tempo. Não seria mais fácil desenvolver o parapsiquismo com a Kundalini desperta? Não, você desperta a Kundalini todo dia, na hora que você mexe com a sua energia. O processo é que uma boa parte do povo não tem ideia disso. Todo mundo tem a Kundalini desperta, isso é besteira. O que varia é o percentual de despertamento. Então, por exemplo, quem tem ela mais suave é aquela que você joga energia, a pessoa sente só na mão, não sente o resto. Agora, aquela outra que já sente um banho de energia, que entra em estado vibracional, já tem a coisa mais desenvolvida. E até que ponto que se encontra na literatura teosófica sobre Kundalini é verídico? Não, tem muita bobagem. Desconta tudo e coloca a explosão da Kundalini como sendo a sério, que você vai entender muito mais o orientalismo. Uma outra coisa, eles tinham medo e têm medo até hoje de tocar em qualquer coisa que diz respeito ao negativo. Tudo que é assédio, etc., eles tiram o corpo fora. Eles não entendem disso. Não andar estudando. Tudo eles levam como crianças. E faz literatura, literatice, romantismo, uma coisa assim bem poética,
de tudo que eles escrevem e falam. Mas eles não analisam o pior, a baratosfera. Por isso que a Índia está lá daquele jeito. A Índia é a capital disso aí. Então, é a sujeirada, os intocáveis, aquela loucura. Eu nunca quis ir lá fisicamente, porque eu fui extrafisicamente, não gostei. Então, agora, gente, eu quero dizer para vocês que eu estava olhando aí umas coisas, sabe, Mário, que o nosso chefe aí, o Djalma, andou levantando da internet para eu saber como é que estão as coisas. Então eu vi que no meio de uma série lá de personalidade nossa, que eles pegaram a declaração e as afirmações, fizeram também uma minha, que eu de vez em quando já falei aqui, hoje eu vou falar de novo. Então, é uma declaração que eles puseram na internet das minhas coisas que eu falo, né? Então, uma delas é essa. Houve a era da domesticação do fogo natural. Hoje vivemos a era da domesticação da energia consciencial. Isso aí eu falei, foi no Centro da Consciência Contínua a primeira vez. Agora, depois comecei a repetir, falei em curso, etc., curso que a gente fala sobre energia consciencial. E é isso mesmo, é a era da domesticação do EV, é a coisa brava. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, então, andaram me perguntando quem é você? Aí eu falei assim, eu sou o Homo vierenensis. Aqui está o Homo neonatensis. E por aí vai. Você está entendendo? Cada um de nós tem aí. Nós somos esses Homo. Agora, por incrível que pareça, também as mulheres são. Você está entendendo? Você é a Homo lopensis. Está certo? É a vida. Não tem outro jeito. Agora, gente, queria dizer para vocês que aqui está a pastilha Valda. Lá em cima tem ali 1 milhão dessas. Isso aqui é um tipo de sachê, né? Ou qualquer coisa, né? Isso aqui é um saquinho. Não é. Mas eu estou falando, o que é isso aqui? Não, mas eu estou falando o saquinho. Como é que é? Sachê. Sachê. É um sachê. Então, veja, isso é o máximo. Agora, eu quero dizer para vocês que lá os nossos amigos estão fazendo agora e vão lançar um novo produto mais sério da pastilha Valda, que é na base vegetal pura. Então sai esse processo, que são todos vegetais, mas agora um na base de clorofila. Então, clorofila vai ser uma coisa mais avançada no caso. Então, vale a pena. Agora, todo mundo aí já viu a sua pastilha lá em cima, gratuitamente. Eu estou esperando o lote, eu estou achando estranho. Que é boca livre e ainda não chegou. Está muito estranho isso hoje. Entende? Se lhe ver se ele vai aparecer. Agora, ó, eu quero fazer aqui um agradecimento para essas pessoas que são da equipe de expansão dos verbetes que estão trabalhando. Atualmente são 17 pessoas. Agora, a maioria mulheres, como sempre, né? Eu adoro as mulheres, mas vocês sabem disso. Então, veja, Ani Belo, Ana Alexandre, Cristina Bassanese, Fátima Soares, Flávio Buononato, Carla Juliane, Magali Ornelas, Marilene Raganin, Marlene Coller, Marta Ramiro, Mércia Oliveira, Neida Cardoso, Rodolfo Krautheim, Rosa Nader, Rosa Ramalho, Roseli Oliveira e Tânia Guimarães. A vocês, então, bastante energia, tudo quanto é estado vibracional bom, e principalmente para pegar vocês atrás da testa, que é muito importante, devido ao processo da expansão dos verbetes. Eu agradeço muito vocês e todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, Márcio. Agora, eu estou esperando aí o Ivo hoje, quando ele aparecer, que o Carlos Antônio, lá de Brasília, mandou aqui já os dados de 3 filmes que falam sobre o Alfred Dreyfus. É A Vida de Emily Zola, aquele Eu Acuso e O Prisioneiro de Honra, o Prisioneiro of Honor. Um é de 1901, outro é de 1958, outro é de 1937. De modo, tudo são filmes, 3 filmes. Agora, um é do Dieter, o outro é do Ferrer
e o outro é do Ken Russell. Engraçado que esse Ken Russell era aquele ator que mexia muito com ficção científica, tudo quanto era coisa que saía da Terra era com ele. Agora ele fez o filme 91. Esses filmes aqui, eu acho que um deles eu andei vendo, mas os três não. Então eu vou falar com o Ivo para ver se a gente acha alguma coisa nesse sentido. Os três deles aí, a gente ver o que aconteceu com o capitão Alfredo Dreyfus dentro do filme. Agora, aqui tem uns que é indiretamente, não é diretamente, mas ele aparece lá. O que é interessante aqui, que está chamando a atenção, que esse de Ken Russell, o prisioneiro de honra, tem um ator que chama Richard Dreyfuss. O sobrenome é o mesmo, é semelhante. Interessante isso. A gente vê, né, o que é que tem. Né? Às vezes pode ser até parente, assim, distante. É isso? Quem sabe? É igual se a gente pesquisar para ver. Agora, estou interessado que o homem apareceu. Quando aparece a pessoa assim, você tem que fazer sala para ela, intrafisicamente. Estou fazendo sala, sabe como é que é? É criar um ambiente, o óleo pensando adequado, né? A pessoa. É muito cartaz, está dando para a gente. Então, dentro desse nosso campus do curso intermissivo, nós estamos recebendo alguns estudantes ilustres, históricos, etc. Tal. Pois é, mais um de política terrível, não há dúvida. E tem outros, né? Olha o caso do Darwin. Agora que foi o problema do livro dele, então, se falou tanto. São as personalidades ilustres que aparecem aqui. Vocês pensam que são só vocês? Existem aqueles que também aparecem, não são só vocês, são só ilustres. Quer dizer, eu estou trabalhando com ilustre dessa dimensão, ilustre de Foz, ilustre fora dessa dimensão. Quer dizer, é muita gente ilustre. É preciso a gente ter muito atilamento, sabe como é que é? E sair da hibernação cultural, porque senão eu acabo sendo levado de roldão pela onda, né, dos ilustres. Mas olha, quem é que quer falar alguma coisa sobre hibernação cultural? Isso aqui não tem nada a ver com vocês. Essa ninguém pode nem rir. Se eu chamar vocês que estão hibernando culturalmente, eu estou cuspindo para cima. Vocês estão aqui todo dia, como é que é? E aqui a gente não está dançando samba, então o negócio é só a cabeça. Professor. Você quer falar? Você. O que é morbopensene? Morbopensene, que está aqui na fatuística, na pensenologia. Na fatuística, pensene. A pensenologia, você está querendo, o que é que você quer deles? O holopensene pessoal dos morbopensenes. O que vem a ser morbopensene? Morbopensene. Morbo quer dizer doença, morbosidade, a coisa mórbida. Então, é o pensamento doentio, que cria a egrégora, quer dizer, que cria uma atmosfera doentia. Isso é o morbopensene. O holopensene, aí no caso, é patológico. E no caso da pessoa que está, já chegou perto de um suicídio, se ela começa a mudar isso, começa a estudar... É o reciclo pensene. Ela já entrou no reciclo pensene, começou a fazer a reciclagem. Então seria uma solução, vamos dizer assim, seria uma forma. Melhoria. Você está entendendo? Uhum. Aqui, ó, esse verbete é nosográfico. Ele é totalmente dentro da patologia. Sim. Aqui nós temos que estudar de vida as conversas. Uhum. Vocês estão excluídos disso. Eu já incluí vocês fora disso. Tá certo? No verbete afetividade, que eu estava lendo ontem, o senhor coloca tipo um crescendo, assim, ó, afetividade, que é ligada ao ego-karma, está ligada a TACOM, mini-proex. Aí vai para a racionalidade, que aí chega no grupo karmalidade, Natares, max-proex. E depois vai um ponto maior, que é autodiscernimento, policarmalidade, cosmoética e dinamização da evoluciologia. Aí eu fiz um cotejo entre afetividade com a arte, racionalidade, filosofia e ciência, e autodiscernimento com cienciologia. Aí eu queria saber, assim, dentro da hibernação cultural,
Uma pessoa, assim, um grande pensador do século, 2 séculos para trás aí, tinha uma certa independência intelectual. Agora, ele pode vir sem ter essa independência intelectual, porque ele está na transição da racionalidade para o autodiscernimento? Não, geralmente não. Geralmente ele dá um passo à frente mais firme. Por exemplo, pega um que fosse o super pessimista. Você sabe quem? Sei, Schopenhauer. Ele, o problema dele era emocional. Ele deve estar trabalhando com o processo emocional dele, porque intelectualmente o homem era uma cabeça. Mas agora, o processo afetivo, o problema dele, tudo dá para trás. Outro, o Rousseau, mesma coisa. Rousseau é bem... Rousseau, da politicologia. O Schopenhauer, do ponto de vista da filosofia em si. Ou seja, a argumentação lógica, racional. Entende? Todos dois, cair de 4, divide o processo de emoção. Então não está O Rousseau tem os problemas dele com os filhos, família, aquele negócio. O Schopenhauer não precisa de falar, porque ele é considerado um cara que, se ele mordesse na língua, ia suicidar. Quer dizer, era um perigo. Entende? E ele não tinha bom humor de certas coisas. Por exemplo, o Voltaire. Voltaire liquidava das pessoas, mas ele tinha também humor. Ele tinha o quê? Humor. Então, não era vamos assim. supor... Agora, o Schopenhauer não. Aquilo era... Então, vamos supor o Voltaire. Hein, professor Valdo? Vamos supor o Voltaire. Eu não sei quem é o Voltaire hoje, mas teria possibilidade assim, de uma pseudo-hibernação cultural, no caso, para ele transitar da racionalidade para autodiscernimento? Não. Existem umas coisas aí que eu acho que é mais importante lembrar a você. Por exemplo, o Rousseau ficou sem ressomar. Indivíduo, ele está encasquetado, teimoso com as coisas dele. Ele só mudou recentemente, faz pouco tempo agora. Mas ele ficou preso. Então, veja, essa reação da pessoa de sair do bloco daquele quarto escuro que havia na residência dele, no palacete das ideias dele, tinha um quarto escuro. Ele sair disso logo, e abrir tudo, e arejar tudo, e acabar com isso, isso é que é o difícil. Esse negócio da transição, isso aí é secundário. Porque, geralmente, a pessoa é muito inteligente. Ou ela decide ou não. Então, essa escolha inteligente é que às vezes falta. Aí é que ela pode entrar nessa condição que você está falando aí. Então, o que realmente atrapalha da racionalidade para o autodiscernimento ainda é a afetividade, é a emoção. A maioria, vamos dizer, falando franco, é o instinto. É a reação instintual, instintiva, processo de instinto da subcerebralidade da pessoa. Isso é difícil. Então, por aí você vê, as pessoas, elas fazem as coisas num percentual menor. Raramente a gente tem tendência de fazer a coisa 100%. Você chega num ponto que você acha que você está um pouquinho melhor ou está acima da média, você relaxa. Esse desleixo leva a pessoa para o problema. Ela não chega na completude, o completismo. Isso aí que é o problema. Então nós temos que pensar nisso. Tem lógico isso aí para você? Pensa bem. Agora, o problema que eu estou dando esses exemplos para você, de filósofos, todos os dois eram filósofos que eu estou falando, Rousseau e Schopenhauer. Agora, veja, tem outra coisa também. Até que ponto, agora eu te faço uma pergunta, até que ponto, por exemplo, o Adorno, com esse povo todo, que vai e volta no modo de falar, só para ficar confuso, se aquilo também não é um processo emocional, devido ao orgulho, à vaidade dele, de apresentar que ele é capaz de mexer com argumentos de uma maneira acima da média. Isso não é emoção? É aquilo que o senhor falou da racionalidade. Então, veja, onde falta a racionalidade, predomina alguma coisa do instinto ainda na pessoa. É o que o senhor falou, né? Racionalidade emocional, com rastro da emoção, né? Agora, ele é impressionante, esse livro dele, que é considerado o maior, tem hora que se uma pessoa pega uma página e for ler, fala assim, esse cara é louco.
Só vai e volta, mexe nas coisas e tal. Ele emenda, aumenta. Ele não quer clarear nada, ele quer colocar a coisa cada vez mais confusa. Ele é confusinho mesmo. O povo sempre falou isso dele. Agora, esse livro dele é impressionante. Agora, eu vou pegar o material e vou mostrar isso para quem quiser ler depois. Entendeu? Agora, vou pegar assim, pegar os processos da polarização, as relações que tem entre os problemas todos, de um lado e do outro. O processo dele. Porque tudo ele faz assim. Agora, eu já achei uma das paradas muito interessantes. Só no lugar, ele tem 4 em seguida. Ele fez uma enumeração disso. Quer dizer, o cara é pirado mesmo. Ele gostava disso. Agora, ele era consciente. Quer dizer, os pirados conscientes são os mais difíceis que tem. Para mudar. Agora, dizem que mais difícil que os pirados conscientes só tem um. É aquele que tem o corpo avantajado. Não tem nada a ver com você. Entende? Mas aquele que tem o corpo avantajado. Quer dizer, então, um cara que é piradão, mas que é fortão também, que aí é um perigo. Parece que muitos na história, por exemplo, Carlos Magno, deve ter sido isso. Carlos Magno chegava, todo mundo via na frente de todo mundo, o cara tinha quase 3 metros de altura. Então, ele tinha que acabar sendo um líder. Agora, no meio daquele povo que só guerreava, ele acabou sendo um guerreiro mesmo. Agora, veja, igual esse tem vários na história. É que eles não têm a metragem desse povo direito. Muito embora lá que eu estava falando aqui, um dia desse, o Confúcio, eles falavam que ele era um gigante. E lá na China tem os gigantes. Tem lugar que só tem cara alto. Os caras, por exemplo, que me atenderam no tal, aquele pequeno iate que me deram lá para eu ir para a China, com o negócio lá da American President Line, junto com os americanos, esses caras eram tudo gigante e grandão. Tudo. De pijama e de chinelo. Tinha o comandante imediato do iate, só. Os dois. Mas nós preenchemos tudo que precisava para dirigir o iatinho lá com o negócio todo. E rodamos tudo quanto é lá, junto ao continente, vimos ilha, o diabo. Agora, então, você veja, pensa bem na questão. O mental soma e o psicossoma. Como é que o psicossoma fica corroendo, sabe? O mental soma fica fazendo, né, o processo da sabotagem. Existe isso. Esse é o motivo intraconsciencial, né? Porque tem a mesologia da vida seguinte, mas eu queria entender a intraconsciencialidade, sempre emoção. Agora, pensa bem nessa questão da parte também da dimensão. Como é que fica isso? Isso que eu estava falando para você, por exemplo, como é que demora a pessoa decidir aquilo. Por exemplo, você não pode falar que o Rousseau, ele demorou a segunda dessoma. Não, ele teve a segunda dessoma logo. Mas veja, ele não decidiu as coisas corretamente. Ele não foi com a comunex super elevada, ele ficou dominando os negócios, dirigindo o povo, manobrando as consciências. Entendendo? Anos e anos, dezenas de anos, fora do corpo. O que o professor considera vital para o desenvolvimento do conscienciês? Cosmovisiologia, pangrafiologia ou megafraternismo? Para desenvolver a conscienciês não é nada disso que falou, não. É a cosmoconscienciologia. Não é a cosmovisiologia, não. Cosmovisiologia você está vendo a coisa. Agora, a cosmoconscienciologia, você vivencia a expansão da sua consciência. Não é nada disso, é superior a isso. O conscienciês vem da cosmoconsciência. Então, a coisa das mais avançadas que tem. Agora, a base disso é o serenismo. O serenão já começa a dominar o processo mesmo para valer. Agora, a gente tem extrapolacionismo da cosmoconsciência, que já dá uma ideia disso e começa a dar alforria, a libertação da pessoa, dos processos, dos arquétipos simbólicos, dessas coisas todas, dos símbolos. Imagine que uma consciência se encontra num país onde vai permanecer um ano.
e que depois desse tempo vai mudar para outro país por questões proexológicas e qualificativas da assistencialidade. Tem a oportunidade de assistir mais intensamente determinada situação no cenário presente. Pergunta: a consciência, sabendo antecipadamente disso, será cosmoética a sua entrada nessa assistência, com todo o envolvimento inerente, sabendo que depois de um ano vai sair? Que repercussões poderá a saída levantar? Ou será mais importante focar nessa assistência comparativamente às eventuais repercussões da saída? Olha, a primeira coisa que eu vejo aí, eu não sei se eu entendi bem, mas daquilo que eu entendo é o seguinte: a coisa mais séria que tem é o seguinte: vale a pena sair? Essa que é a pergunta séria aqui. Por que daí um ano? Agora, se a pessoa vai para um país ou se encontra lá e ela vai ficar, agora ela vai permanecer um ano, mas esse país é o país de origem dela? Ela é autóctone ali? Ela nasceu lá? Isso tudo é que eu acho que tem que ver aqui. Agora, isso sair para um lado para o outro, a única coisa que tem é o seguinte: se ela arranjar responsabilidade de algum trabalho, ela não deve desfalcar o trabalho dela. Ela deve colocar tudo correto se ela tiver que mudar. Isso é que eu sempre falo, para a pessoa não criar problema para si mesma com o tempo. Porque às vezes essas coisas ocorrem. De modo que o problema aí, a gente teria que significar um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais a estrutura desse caso. No Homo sapiens urbanizado, com os réus bibliotas para 584, acomodação. Como reverter? Tem alguma relação com a simples dispersão consciencial e a consciência multípula? Pode comentar? Olha, a primeira coisa é o seguinte: as pessoas, elas podem ser bibliotas na condição aí e se acomodarem. Mas o problema é o seguinte: a partir daquele momento que ela descobriu que ela está nessa, ela muda. Ela muda e as coisas todas vão mudar com ela. Agora, é lógico que a síndrome de dispersão consciencial pode ter provocado isso. E que ela pode ter se instalado numa condição de consciência multípla também pode ser, porque enjoa das coisas, ela muda, não fixa nada, né? A multípla é justamente isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte: na hora que a pessoa descobre que ela é isso, ela começa, a primeira coisa é arranjar um laptop, anotar as coisas e começar a ter uma vida mais intelectualizada. Aumentar as leituras, os registros, a escrita, a publicação e o contato verbal com as pessoas. Isso aí tira a pessoa do bibliotismo e também do processo, vamos dizer, acomodação, a regressão que a pessoa entrou. Como o senhor avalia a hibernação cultural dos portadores do TDA, que muitas vezes não conseguem um nível de atenção e auto-organização suficiente para a realização intelectual, mesmo possuindo uma bagagem cultural evidente? Essa seria uma das razões de muitas dessas condições buscarem a arte como forma de expressão? Sim, a arte é uma fuga, no caso, mais uma delas, né? A maioria é fuga. Agora, o que se passa? Hoje mesmo eu estive falando de manhã com uma pessoa que perdeu documentação do carro, esqueceu a chave, deixou, não sei o que é mais, tudo cada hiperatividade. É uma pessoa super inteligente que comete isso a todo momento. Agora veja, eu recomendei então para arranjar aqueles quadros brancos que a gente escreve e apaga fácil. Tem um apagador e tem também um negócio de escrever. Então, eu falei assim, ó, ponha isso na entrada da sua casa. E um quadro grande, porque tem muita bobagem, né? Muita besteira que precisa escrever. Então, ali coloca tudo que tem. E o seu diário, você coloca na sua pasta, no seu laptop, em algum lugar desse jeito. Mas a coisa mais séria é colocar ali. Porque ali é o seguinte, você chega de casa, você anota o que é que tem, o que é que passou, risco que for, põe outra coisa. Então, aquilo ali você não vai esquecer nunca. Outra coisa, corte os badulaques, principalmente a mulher. Não fica com 10 bolsas, não, arranja uma só. Isso é muito importante. Agora veja, eu vejo isso acontecer com um povo que é hiperativo, mas assim,
um mês, um ano, uma década, 2 décadas. Eu tenho acompanhado isso aqui com vários que eu conheço. Hoje de manhã, agora apareceu já essa conversa aí, hoje de manhã isso aconteceu. Quando você encontrar comigo, você me pergunta quem foi, que eu vou te explicar quem. Que aconteceu hoje. Tá certo? Agora, perdeu os documentos do carro. Esqueceu a chave. E só o que a pessoa tem que fazer assim, às vezes eu vou sair, eu tenho que voltar em casa 3, 4 vezes, porque eu deixei alguma coisa para trás. Quer dizer, por mais organizada que seja a pessoa, por mais intelectualizada, ela ainda não sabe, porque fica multívola. Pega uma opção de coisa, uma opção de bolsa, uma opção de coisa. Uma pessoa dessa não deve ter 2 laptops, só um. Não deve ter 2 celulares, só um. Você está entendendo como é que é? E outra coisa, tudo que ela faz deve juntar tudo que é igual num lugar só. Nunca ter 2. Senão não dá certo, nunca. E outra coisa, não dá mesmo certo. A pessoa vai morrer se continuar assim, ela vai morrer desse jeito. Ah, não muda. Não tem jeito. O problema todo é porque a pessoa é assodada, ela é afadigada. Ela pensa numa coisa, muda logo ali. Ó. Agora, o que é engraçado é isso que eu estava falando aqui ontem, vou repetir. Uma pessoa hiperativa, ela tem dificuldade de mudar de bloco. No entanto, ela muda de bloco sem parar o tempo todo. Isso vocês vejam bem, durma com barulho desse. Vai entender uma condição dela. Você quer falar? Na argumentologia, na exemplologia, tem a hibernação cultural precoce. E aí o tema é nosográfico. E aí eu não entendi por que ele é precoce aos 35 anos. Aqui, ó. Hibernação cultural precoce. É vivida ainda na fase preparatória da programação especial até os 35 anos de idade física. A precoce, 35 anos, é quando a pessoa está na preparação. Aos 36 começa a execução. Sim, mas é normal, então? Não. Você pode escolher, pode ir até os 34, pode ir até os 33. O problema é da pessoa, o problema é dela. Vamos ver quando é que ela reage. A maioria começa a reagir depois dos 26, quando ela amadurece, biologicamente. Sim. Mas agora, a gente tem que colocar aqui os 35 e os 36 para mostrar os 70 anos. Isso tudo aqui vai ficar defasado, porque o povo já está começando a viver com 100 anos. Pois é. Mas eu não posso pôr até os 50, depois dos 51. Não dá. Não dá. Ainda é muito cedo. Na próxima vida a gente muda isso. Você colocou uma média, então. Nisso aqui eu já coloquei ano base, 2000 e pouco. Entendi. Por isso que é que eu ponho o ano base. Entendi. Tá certo? Uhum. Professor, aqui na B. Sim. B. Na fatologia, o senhor coloca ali os períodos de hibernação cultural coletivos, né, ou coletiva. Né? Nesse caso, os Estados Unidos ficou ou ainda está nessa hibernação cultural? Qual é o período de hibernação coletiva do Brasil atualmente? É o período da corrupção. Vocês viram que o governador do Distrito Federal caiu fora antes de ser expulso. Quer dizer, isso são as leis do Brasil. E outra coisa, ela aparece com a maior cara de pau, falando em coisas cada vez mais bonitas. Depois vai o Lula e fala assim, a coisa mais difícil que é combater a corrupção. Que todos aparecem com uma cara de anjo. Aquela pessoa que é a mais corrupta é a que defende mais combater a corrupção. Por isso que aqueles não combatem nada, porque o próprio cara que é corrupto. O próprio Lula falou isso, então ele já sabe que a turma do PT, o povo lá, todo mundo é assim. É tanto que deu conta no negócio do mensalão, falou que isso não existiu. As imagens não falam por si, quer dizer, então o que fala? É só ele. Antes, nunca, em tempo algum, né, no Brasil... Agora, nos Estados Unidos, isso aí é crasso, né? O pessoal não tem cultura geral assim... fora dos Estados Unidos. Mas lá pelo menos eles tomam providência de alguma coisa. O cara é corrupto, ele sai da política na hora. Eles dão um jeito, eles excluem o cara. Agora aqui, o Brasil está com dificuldade de excluir os caras que têm BO. Quer dizer, o negócio é terrível isso aí.
Todo esse povo não podia, de modo algum, se candidatar, nunca mais esquece isso. O Brasil tem muita gente. Deixa outros tomar conta. Valdo, Vamos ver. aqui em cima. Só um exemplo americano, recentemente na crise americana, teve aquele empresário Madoff, que foi responsável por toda... Foi dos bilhões. Ele está na cadeia. Ele está preso. Eles estão usando esse mas exemplo. isso aí não tinha jeito mesmo. Até no Brasil já aconteciam uns casos desses. O caso daquele juiz, o Lalau, também foi para a cadeia. Agora, o problema é esse. O problema são esses outros que recebeu $800 lá do cara, foi embora. Perdeu o mandato, perdeu tudo, perdeu a condição política dele. Nos Estados Unidos tem vários assim. Isso aí é que seria precisar de acontecer no Brasil. Agora, é uma vergonha. O governador tem lá, agora o Lula defendendo o cara, que a imagem, ele está defendendo ele mesmo. E foi a mesma coisa quando ele era senador. A mesma coisa. Ele negou, aí depois se retirou e foi eleito governador. Impressionante, né? Como é que um cara desse consegue ser eleito depois de tudo que fez? Falar em vergonha aqui é bobagem. Então vamos mudar o nome do Brasil agora para vergonhice. Desenvergonhice, tá certo? Em vez de Brasil, ou desenvergonhil. Você está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Certo. Eu acho. O Brasil está uma vergonha. Mas será que existe cura para isso? Quanto tempo vai demorar? Existe. O problema é que tomara que a cura não seja cirúrgica brava. Isso aqui é o ruim. Amanhã vai ter briga aí, alguém vai brigar. Isso aí já está subindo, ó. Como é que fica? Está no limite. Isso aí vai estourar. Eu tenho receio disso. Tinha que tomar uma providência. Fica essas múmias lá, jurássicas. Como é que fica isso? E tem uns que são verdadeiras múmias mesmo. Já da minha idade que está lá. Faz 60 anos que estão manobrando o povo. Agora, eu queria voltar para o caso dos Estados Unidos, né? Porque o belicismo lá, ele, de certa forma, deixou durante muito tempo ao país como um todo uma hibernação muito grande. Lá eles são mandados porque são os judeus que mandam. O judeu pensa muito em dinheiro e gana, revólver, bala. Você tem que pensar nisso. O judeu, igualzinho os árabes, são culturas belicistas. Você veja bem os árabes, como é que são? Olha o processo dele. Tudo é belicista. Por que é que os dois estão brigando lá? Israel com o Palestina. O cara diz que as duas culturas são belicistas. O judeu é belicista em tudo. Cabeça por cabeça, olho por olho. Tudo é na base da vingança. Tudo é da represália. Então, os Estados Unidos é dominado pelos judeus, por isso que tem o capitalismo selvagem. São eles que mandam. É o judeu que faz o quê? É o que dá dinheiro a juros, etc. Aquela história Agora, toda. Hollywood ajuda nesse processo, né? Quem? Hollywood. Não, Hollywood é montada pelos judeus. Indiretamente, quem me ajudou nas coisas todas de Hollywood foi o judeu que já tinha morrido. Indiretamente ele me ajudou, por causa da viúva dele, a viúva me ajudou. Ele era judeu. O senhor tinha dinheiro, tinha assim, dava inundação lá no fim do mundo, ele mandava $milhões para ajudar a inundação. Porque, de certa E ele era de Hollywood, ele montou a opção de coisa, mas não aparece o nome dele em parte nenhum. Agora na internet, você vai procurar, acha o nome dele. Porque acaba exportando essa hibernação cultural também com os filmes. Não, mas foi tudo feito de propósito. Por exemplo, o processo do fungo, o tabagismo, problema da... Aqui, ó, o que aparece mais no cinema? É o cara fumando ou um que está com o revólver na mão, assim, na sua frente. Você vê o cano, a boca do cano do revólver na sua cara. Isso é que tem, a maioria dos filmes. Isso é tipicamente judeu. Outra coisa, olha os nomes que você vai ver de qualquer filme. A maioria tem nome judeu. Observe. Outra coisa, atriz, tem um monte que são judias. Tem umas das caras horríveis, mas são judias. Estão lá. Você está entendendo? Isso tudo é o óbvio. Isso aí nós não podemos esquecer. O que vai fazer? Eu gosto mais dos judeus, estou até defendendo, quer ver até o caso do Dreyfus, essa coisa toda. Mas também você tem que ver o lado bom e o lado ruim do povo, das instituições, de todo mundo. Não interessa. O problema é a gente ver para não se acompliciar, não ser conivente com essas loucuras todas.
Eu não fiquei nos Estados Unidos por causa disso. Uma das coisas que eu falei, não, vocês aqui só gostam de revólver, cigarro, dinheiro, não dá. Eu não sou disso. A gente poderia dizer que no Brasil a questão da cultura da novela e do futebol, por exemplo, poderia ser uma hibernação cultural Mas também? Não, aqui pelo menos é mais suave. Quando eles falaram, eu disse, não, eu prefiro o samba e o carnaval e o futebol. É melhor do que as coisas de vocês aqui. O Brasil ainda não está assim. Lá não tem Pentágono. Agora, eu falei isso com cientistas, meus amigos, todos que queriam que eu ficasse lá. Então. Já tinha até uma amiga minha que já tinha casado com um deles, ficou lá. Então. Mas não dava. E eles quiseram, já tinha arranjado até o lugar para eu trabalhar, alto nível, para começar. E eu me dava independência econômica e financeira se eu quisesse na hora. Mas eu virei para ele assim, eu já tenho. Não tinha nada. Eu arranjei depois. Eu falei que tinha, para ficar independente da coisa, né? Senão, para achar, eles iam querer me comprar. Isso tudo quanto é jeito. Professor, Sim. aqui no ano. Eu tenho duas perguntas para te fazer da fatologia, mas antes vou pegar o fio do Adélio. Ontem eu estive lendo as declarações do Obama, quando entregaram para ele o Prêmio Nobel da Paz, a respeito do que ele falou da necessidade de que tem certas guerras que são necessárias. Essas declarações, principalmente ele estava se referindo à sua nova intervenção no Afeganistão, né? Você acha que isso tem a ver com as próprias pressões dentro do Pentágono e tudo mais? Qual é a pergunta? Eu acho que... Você acha que essas são pressões do próprio Pentágono para ele fazer essas declarações em público? Não, ele é um cínico, né? O Obama é cínico. Quem falou isso foi até o Fidel Castro falou, ele é um cínico. Ele é mesmo cínico. O cara recebeu o Prêmio Nobel, sendo que ele está com 2 guerras em atividade, o que é isso? Prêmio Nobel da Paz? Agora, o Prêmio Nobel é furado. A gente não entende esse Prêmio Nobel. Para mim, eles também são vendidos, algumas coisas deles. Eu sempre meti o pau desse Prêmio Nobel. Pelo seguinte, o Arafat também recebeu o Prêmio Nobel. Mandela recebeu o Prêmio Nobel. Tudo já matou gente. Era gente que já tinha matado os outros. Como é que é isso? Vai receber o Prêmio Nobel da Paz? O Bush foi indicado. Assassino? Assassino não interessa. Se ele é assassino de guerrilha, é assassino. Eles falam isso dessa nossa amiga aí que está sendo candidata. Vocês vão votar nela? Olha bem. Ok, vamos na fatologia. Aqui você poderia me ampliar o conceito da identidade cultural da preguiça e depois no final, onde diz os intercâmbios cognitivos interrompidos. Os intercâmbios cognitivos interrompidos. O que é isso? Veja bem. A hora que você tem certos contatos e você para com aquilo, e entrou na hibernação, você parou, você não ligou mais para o processo. Tem gente que às vezes começa um curso e para, não segue avante. Curso na universidade, uma coisa qualquer. Entrou na hibernação, piorou tudo. Agora você falou aqui antes que é, que onde é que está a linha disso, onde é que está? Na quinta linha, a identidade cultural da preguiça. A identidade cultural da preguiça é isso. É a hora que a pessoa entrou numa preguiça danada, ela então para com tudo, se aliena, jogou tudo fora, jogou para cima, liquidou tudo. Essas coisas acontecem. E aí tudo que ela às vezes começou vai por água abaixo. Eu já vi na minha vida com essa meu protesto, minha tendência de, vamos dizer, falar para o povo escrever para ficar a cápsula do tempo para a próxima vida, eu já vi um monte de gente que morreu com os dados iniciais, e às vezes bons dados, dentro da gaveta, e não publicou o livro. Inclusive gente pesquisadora, coisa séria, tudo morreu antes, entendeu? E acomodou, demorou muito a fazer. Agora, a pior coisa que tem é igual uma amiga minha, escreveu uns negócios muito sérios, de pesquisa, essa eu incentivei muito, essa minha amiga desde a época que ela era solteira, tudo, uma moça inteligentíssima, a mais inteligente que eu vi.
Ela começou a trabalhar dentro da área de ciência aí e foi deixando. Ela me mostrou os originais. Falei, você precisa publicar isso logo. Ela demorou. Deu um câncer de estômago dela, morreu daí uns meses. Acabou tudo. O livro ficou por aí. Eu fiquei com o original das coisas dela durante muito tempo, a cópia. Agora, igual esse, é um monte de gente que eu vi assim. Agora, tudo porque, às vezes, essa hibernação acontece quando a pessoa melhora o processo cultural dela. Essa minha amiga, por exemplo, coitada, ela, a hora que melhorou a situação, que ela arranjou uma graduação maior, dentro do problema da pesquisa dela no Brasil, ela se acomodou dentro daquilo, vieram as burocracias todas em cima dela e o negócio deu para trás. Estou te mostrando, esse negócio de hibernação cultural é muito mais complexo que isso que eu estou falando aqui. Isso aí, só isso aí dá um tratado. É muita coisa. O pior é o seguinte, se eu for falar o outro lado da questão, depois que a pessoa dessomou, ele é pior ainda. Tanto de gente que eu já encontrei nessa vida, nesse corpo, que vem chorar as mágoas para mim daquilo que ele deixou por fazer. Por isso que eu falo, na questão da programação, eu falo muito do complexo. Que o que tem de incomplexo, quer dizer, de incompletismo, de incompletude, a pessoa que não termina, isso é demais. É muito. O negócio é sério. Ovaldo, aqui na página 7 tem tecnologia. A necessidade da técnica de 1 ano mais de vida. O que eu queria saber é como que é feita essa transição, como que se dá isso, da hibernação cultural para essa condição. A hora que a pessoa entrou na hibernação, ela começa a chorar as mágoas. Se for mulher, então, é um choro danado. A hora que ela começa a descobrir. Eu já contei aqui um caso clássico disso, que é daquela mãe que, quando nasceu um dos filhos dela, depois de vários filhos, algumas dezenas de anos de casada, nasceu um filho. E o filho, então, desde pequeno, tinha tendência, igual eu, de ler, de estudar, de pesquisar. Então, o menino, já com 10, com 15 anos, já tinha uma biblioteca particular. Ela aí caiu em si. E lembrou que ela, quando solteira, era aquilo. Aí foi um choro, a pessoa então começa, essa aí é um caso de mais 1 ano de vida. Para ver se ela recupera o mais depressa possível o tempo perdido, a oportunidade perdida, as companhias perdidas, e vamos dizer, os instrumentos perdidos. É muita coisa que a pessoa perde. Isso é que é a perdologia que eu chamo braba. E essa é a de mental soma, das mais sérias que tem. Agora, Joaquim, eu queria te falar o seguinte, aquele negócio, a nossa amiga queria que você fosse lá em casa, mas não deu porque ela teve que ir para o curso, ela viajou, ela está fora daqui, amanhã não estaria, só vai chegar amanhã à noite, talvez de madrugada, tá certo? Você fica sabendo. Você vai ficar aí até quando? Ah, sei. Então, da outra vez a gente vai ver isso com calma. Você vai voltar aqui, porque agora você já sabe o caminho de casa, tá certo? Tá bom. Bom, sim. Aqui na página 7, hoje eu sou retardatário, não sei se já te perguntaram sobre isso. O que é? Na neossinapsologia, o predomínio das retrosinapses sobre as neossinapses. Você falou sobre isso? Neossinapses, o predomínio das retrosinapses sobre as neossinapses. O problema é o seguinte, a pessoa vem para cá, ela começa a trabalhar e arranja as neossinapses, as sinapses novas na cabeça dela. Lá pelas tantas, ela dá algum revertério na condição dela, ela começa a ter lembrança do que eram as coisas antigas, os assediadores montam, vem com a canga em cima dela e ela se acomoda. As retrosinapses, quase sempre possessivas, entendendo? De infiltração exopensênio, entende? Que é o xenopensênio, aquele que vem de fora, domina a pessoa, mete a canga e ela paralisa, não faz mais nada. Tem lógica isso aí, não tem? Tem muita lógica. Pois é. Agora, ó, eu estive examinando o negócio todo o ano passado, fora. Sim. Todos os mil e tantas páginas lá. Sim. Eu achei umas 4 coisas interessantes. Inclusive tem umas que eu vou dar para ele, que está estudando sobre a terceira bibliografia, para ver naquela listagem dos livros que nós temos na terceira bibliografia. Entendi. É interessante. Outra coisa também, tem um lugar lá
que está falando sobre tradução de texto meu em línguas que eu não sabia. Você viu? Mas eu preciso saber se aquilo está ocorrendo mesmo. Eu acho. Tem jeito de você ver isso? Você tem lá os dados, não tem? Tenho. Olha se isso foi publicado mesmo. Tá bom, vou E olhar. o que foi publicado aqueles idiomas? É. Porque lá tem 16 idiomas diferentes. Exato. É isso? Eu quero saber quais são. Eu não tenho isso na minha listagem, meus livros publicados. Eu tenho livro publicado até em braille. Lá não está falando em braille. Quer dizer, eu tenho algumas línguas que não tem nas 16. Tem algumas coisas que é literatura espírita, que foi traduzida bastante, e tem outras que são comentários sobre você, sobre a sua biografia em outros idiomas, entendeu? Então... Mas precisa de saber o que eles publicaram. Se você soubesse, eu me eu vou levantar isso. Isso aí me interessa, tá, para ver o que houve. Eu não sei. Tá bom. Outra pergunta. Estou me livrando de todos os livros espíritas que ficam na minha casa. Esses ficaram no quarto onde faço a penetra. Hoje considero esses livros como bagulho energético. Estou certo em pensar assim? Não. Você deve mandar os livros para a holoteca, que nós temos a maior coleção de livros espíritas, talvez, do Brasil, está conosco. Eu tenho isso aí. É importante a gente estudar. Agora, tem livro bom, não é assim não. Por exemplo, ele vai jogar os livros do Boltzano fora? O livro do Crookes? Não, é besteira, né? Isso aí não é. Possivelmente é que os livros dele não prestam, deve ser tudo desse de repetição. Igual os do Chico, tem um monte de livro de psicografia, que você viu um, você viu 50. Qual é a primeira providência a ser tomada pela consciência para reciclar o modo como se manifesta quando tem a predominância do psicossoma? Só desenvolver a intelectualidade não garante que está vivendo pelo mental soma. Pode comentar? Não. Aqui, ó. Desenvolver a intelectualidade já começa, sim, a viver pelo mental soma. E é isso. É por aí, porque senão como é que é? Então, como é que o cara vai dominar o mental soma? É justamente pela intelectualidade. É a racionalidade, a ponderação, a lógica, o equilíbrio, a harmonia das coisas corretas, daquilo que você chega, conclusões positivas, é isso. Agora, então, veja. Agora, o que é importante, a intelectualidade, como eu já falei aqui antes aí para outra pergunta, é a pessoa ler mais, anotar mais, escrever mais e participar mais de conluios, tertúlias, discussões intelectuais. E junto com isso, se for possível, arranjar um laptop o tempo todo e arranjar um desktop em casa. O laptop como companheiro de viagem, tudo que a pessoa faz. E o desktop em cima da mesa que ela coloca toda a base do processo dela. Fazer ali a sede do trabalho intelectual dela através do desktop. Isso é que é importante. Agora, é lógico que mexeu com a intelectualidade, a pessoa já está começando a pensar no mental soma. Então, o pensamento já muda, já não tem emoção nisso, já não tem paixão, já não tem inclinação instintual. O instinto começou a melhorar. A racionalidade é isso, vamos pensar. Agora, ó, qualquer pessoa faz isso, inclusive a senhora. A pessoa pode mudar em 6 meses, ela muda isso tudo. Tudo é um processo do approach, que é a abordagem, o modo de pensar nas coisas. Coloca seu mega foco no lugar certo e não saia dali. E o mega foco você põe mental soma, acabou. Para algumas pessoas, às vezes, uma coisa boa é fazer umas legendas bem grandes, folha grande com as coisas que você precisa. Racionalidade, lógica, e coloca em casa, para a pessoa pensar. Põe nas vidraças da janela, que é muito importante, tá vendo? Assim, tudo quanto é lado. Pode falar. Sr. Valdo, eu queria voltar no caso do Rousseau. Deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor mencionou que ele passou, sim, por uma segunda de soma, mas mesmo após ter passado para a segunda de soma, ele continuou manobrando, manipulando as consciências extrafisicamente. Ficou nisso quase 2 séculos. Parapsicótico, então. É. Isso é comum? Mas não é parapsicótico não, como é só. Que... Ele era muito lúcido. Ele era, até um certo ponto, um mega assediador sênior. Intrafisicamente também ele foi? Não, só extrafisicamente. Extrafisicamente. Depois é que ele resolveu mudar.
Agora, o problema dele todo, a emoção maior, não foi só o processo de família, não. Foi a paixão dele pela França. A hora que ele dessomou, ele ficou francófono demais. Você sabe, o francês tem mania, né? O caso, por exemplo, do Dreyfus foi justamente isso. Por que eles demoraram tanto naquele caso, com a situação toda? Porque eles estavam defendendo o exército francês. O exército é que errou. E eles não queriam fazer a retratação pública. A base toda foi essa. Gente, só lendo lá para vocês entenderem como tem gente doida, intelectual, verdadeiras, vamos dizer, gênios loucos. O caso do Dreyfus é só gênio louco. Assim, então, tanto do lado quanto do outro. Mas agora, a maioria, aquilo, o negócio de demorar, mostra isso. Ele foi o problema de demorar. Você veja bem, ele ajudou e, vamos dizer, foi um mentor indireto da Revolução Francesa. A Revolução, na base do processo com ele, porque a maioria das coisas do Rousseau eram muito positivas. Não é tudo que é negativo, não. Muita coisa positiva. Ele foi um dos mentores, junto com o Voltaire, da Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que veio acabar com a monarquia e o feudalismo que teve atrás dela, aquele negócio todo. Mas depois eles entraram para matar todo mundo, tipo nazista. E houve o problema do terror. Agora veja, ele dessomou antes da Revolução Francesa. E ficou até há pouco tempo. Sim. Até mais ou menos 15, 20 anos aí. 98. Agora veja, são quase 2 séculos, praticamente 2 séculos. Você está entendendo? Então, casos como esse dele são comuns? Ou da pessoa passar pela segunda pessoa e continuar nessa condição? Não, é tanto que eu acho muito bom a hora que eu fico sabendo dessas coisas pela nossa assistência de vir ter contato com esse povo. A minha amizade com esse povo é que permitiu eu saber dessas coisas, você está entendendo? O Rousseau é um desses casos. Então você acaba vendo alguma coisa nesse sentido. É gente que você já teve contato. Essas coisas não aparecem a primeira vez. É aquilo que eu falo. Você nunca encontra com a pessoa a primeira vez. Então se a gente entrou, se essa notícia vem para você, ou se o trabalho vem para você, ou se aquilo mexe com a sua OFIEX, é que já teve contato anterior. Como é que é? Mas de qualquer forma, então, foi o aspecto emocional, a questão da francofilia Agora, veja, exacerbada. Eu já falei aqui para vocês, eu falei isso no SCP-2 lá para eu estava nesse SCP-2, eu me lembro. Eu estava nesse SCP-2. Agora veja, naquela ocasião o enumerador falou assim, olha, hoje, com esse processo aí, essa limpeza, nós vamos ter mais de 1.200 consciências ao nosso lado. Esse povo todo fez uma espécie de conversão coletiva. Sabe como é que é? Entendi. Agora sim. Todo mundo mudou com ele. O homem tem uma força extrafisicamente impressionante. E outra coisa, todo mundo intelectual. Não era fichinha à toa, não é pé de chinelo, não é trabalhador braçal, era trabalhador intelectual. Entendeu o que quer dizer? Então o negócio é seríssimo. Uma das coisas mais sérias que eu acho que aconteceu na minha vida foi isso aí. Que aspectos eu falei isso lá. Falei para a turma que está comigo, não falei para a turma. Eu me lembro que o senhor chamou algumas pessoas e e falaram. Problema porque ele estava querendo falar através de mim. Entende? Mas é que ele estava muito emocionado, não dava. O próprio nosso amigo tirou ele, o enumerador, não dava. Porque essa mudança dele não foi repentina, foi gradual, né? Nesses 2 séculos, porque ele estava nesse processo, foram feitas mudanças. Firme dentro do processo, liderando aquelas coisas. Mas queria funcionar de modo alterado, né? Muita coisa também que aconteceu com ele é porque teve lembrança dos processos das vidas anteriores, ampliou aquilo no processo dele, e aquilo subiu na cabeça dele. Então, mas que tipo de abordagem foi feita com ele para que ele fizesse essa mudança? Qual foi o aspecto que foi ressaltado intraconsciencialmente? O trabalho que nós estávamos fazendo e o que eu estava fazendo. A questão da projeciologia, as coisas todas que tinham acontecido, o que nós estávamos fazendo no SCP-2. E outra coisa, vieram os meus amigos todos, que a gente já tinha assistido nessa vida, as consciências, vieram e fizeram uma espécie de assembleia com ele. Entendeu? Aquilo me ajudou demais. Você já pensou? Um médico que junta aquela porção de
clientes dele, doentes, pacientes dele, eles juntaram tudo para ir lá e expor o problema para um novo paciente que o médico tem. Foi isso que eles fizeram comigo. Aquilo foi o máximo. Então, eu não esperava aquilo, porque eu já tinha jogado a toalha. Eu falei assim, não, enquanto eu estiver aí, eu vou embora. Quando eu ressomei, em 1931, eu abri mão do Rousseau. Você já tinha trabalhado com ele como Zéfiro, então fora do as coisas já vinham, o negócio era antigo. É de outras vidas, a coisa toda. Entende? Agora, quando então aconteceu isso aí, a coisa mudou de figura. E outra coisa, foram as próprias personalidades, a maioria ligada a ele. E muita gente da guerra, da Revolução Francesa, entende como é que é? Do terror, gente da França, antes dele, depois dele. Agora, junto com ele, o enumerador me falou na ocasião, são mais de 1.200 consciências. Eu estava pesquisando. Eu não tive contato com isso. Que, eles mesmo perguntaram, você quer encontrar com esse povo? O tal Paulo me perguntou. Eu falei assim, não. Por que você decidiu? Deixa, porque eles já estão encaminhados, vão ver o que quer que vão dar. E eu não tenho mais gabarito agora para pegar esse novo patamar, tem que ser outro. O transmentor toma conta dele. Eu falei, na ocasião foi o que eu falei. Você está entendendo? É tanto que eu não ouvi ele mais. Não ouvi. Não soube mais dele. Eles deram encaminhamento. Porque, outra coisa, ele ainda não ressomou. Ele está trabalhando com esse povo todo que houve o desvirtuamento. Está tentando recuperar o povo. Que agora isso faz parte da reurbanização. Da reurbanização. Qual que foi a posição do Rousseau, extrafisicamente, com o terror? Que ele dessomou um pouco antes da Revolução Francesa. Não, mas como é que ele ficou? Em parte, eles deram alguma culpa em cima dele do problema, porque ele e o Voltaire que foram os dois pilares da questão da Revolução Francesa. Mas agora o desvirtuamento, você sabe, quando começa uma revolução dessa, um processo, a coisa mais fácil que tem é aquilo. Mas não foi bem dele, né? Não foi bem dele. O que aconteceu? Agora, ele, no fundo, ele não pensava assim. Mas agora, ele começou, devido ao problema talvez, não sei aí, mas o dilema, aquele processo sério entre a Revolução Francesa, que era a liberté, égalité, fraternité, e o problema do terror, aquilo deve ter mexido com a cabeça. Mas a minha dele. dúvida é assim, extrafisicamente ele incitou o terror ou não? Porque isso pode ter enrolado mais ele, né? O problema dele que eu vi não é isso. Não. O que eu vi é que ele foi apaixonado pela França. A hora que ficou, tem uma opção de coisa errada, né? Porque a França já era, né? Sim. Com o terror, muita coisa foi por água abaixo. Você veja bem, Allan Kardec apareceu lá para fazer as coisas, tudo deu para trás, ele jogou tudo do lado de Jesus Cristo, do Evangelho e tal. Um fracasso em cima de fracasso. Assim. Hoje em dia, o que é a França? Eles estão gozando dos capitais, do prestígio que as grandes cabeças fizeram de Paris, que era a cidade das luzes, hoje não é mais. Valdo, quer dizer, ele mudou depois disso que aconteceu no ECP2, é isso? Foi. Na época, não foi o ECP2 que fez isso, presta atenção. A coisa mais séria foram as consciências que fizeram uma tertúlia com ele. Fizeram uma cariação com ele para valer. Ele permitiu, porque antes estavam querendo e não queria saber de nada. Isso. Ele estava peremptório. Não, mas qual a ligação? Ele estava doutrinando a situação. Qual a ligação do ECP2 com isso? O ECP2 é porque foi na época, ele veio para falar comigo. Que eu não fui atrás dele. Eu não briguei com ninguém, eu não tenho rancor de ninguém, não tenho raiva de ninguém, eu não faço nenhuma represália, nada disso. Mas quando eu ressomei, eu joguei a toalha, eu falei assim, ele aí não deixa, vamos ver o que ele faz, porque não dá. O que eu pude fazer, eu fiz. E vim embora. Agora, eu vi que ele continuava do mesmo jeito. Enquanto eu sabia, por causa das coisas fora do corpo. Agora, lá pelas tantas, eles chegam com ele lá para mim. E ele queria falar através de mim, falar para todo mundo. Ele queria entrar no palanque. Você está entendendo? É muito engraçado, o processo da pessoa. O filósofo político é um dos mais difíceis que tem.
É o filósofo político. Agora, o porquê do ECP2? É isso que eu estou te perguntando. O porquê do ECP2? É isso que eu estou te perguntando. É por causa do processo nosso de desassédio, né? O que eu fiz no ECP2. Sabe por que eu estou falando isso? O tal mal, o enumerador, o transmentor não está no gibi, eu sei. A Marina sabe também. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aí agora eu me lembrei, a primeira vez quando você, do primeiro ECP2, quando você reuniu o pessoal antes do ECP2, lá naquele salão da Glória, você reuniu a Marina, eu acho que a Rosália, alguma coisa assim. Eu fiquei lembrando, eu estava arrumando os livros ali no dia, naquele salão, e eu lembro do que você tinha falado. Isso aqui vai mudar, não sei o que lá. Agora, quando você falou isso, eu lembrei daquilo lá, que loucura. Se não fosse o ECP2, nós não acertaríamos o Instituto. E na época você falou isso, vai virar, vai dar alguma... O Instituto, agora, tinha que acertar para depois o Tadeu, com você, que é o negócio todo, para a gente fazer a SOCIM conscienciológica, que é o que acabamos criando aqui, o CAEC. Agora precisava, era a base, não tinha outra saída. Agora, ó, o que o ECP2 fez, está tudo registrado. Tem muita coisa, caladinho. Outra coisa, vocês não perceberam, mas o ECP2 tinha umas coisas esquisitas. Por exemplo, tradutores do Brasil conhecidos que participavam do ECP2, gente que ia lá para suicidar, que nunca suicidou, que a gente segurava a barra. O outro que é grande compositor, situação, um monte de cara intelectual que às vezes nem a gente podia nem falar, estava lá. Todo mundo a gente encaminhava para o ECP2 para desasnar o povo, se encalacrar. Tudo isso foi feito caladinho, ninguém sabe. Por exemplo, um dos maiores tradutores de diversos idiomas frequentou o ECP2 comigo muitas vezes. Vocês, a maioria nem viu, nem sabe quem era. Entende? No entanto, estava lá. Fora de série. Ia comigo para aquelas fazendas lá para o fim do mundo, para dar uma ECP2. O homem estava lá comigo o tempo todo. Tem vários desses. Esse povo tudo é grandão, estatisticamente. Vários deles. Agora, tudo calado, esses anos todos. Aquilo, então, ajudou demais. Porque o ECP2, do jeito que eu estava fazendo, era a materialização da minha OFIEC. O povo não entendia isso. Era a materialização aqui nessa dimensão da OFIEC. Isso aqui equivalia o meu ECP2, as coisas, tudo que eu fazia, os troços todos, como é que era. E outra coisa, aquele negócio na sexta-feira, primeiro, eu ia para lá na quarta-feira, ficar antes. Então eu preparava o ambiente, já começava o desassédio ali, era um tal de trabalhar com o povo que aparecia. De vez em quando o negócio era tão sério que eu saía do corpo até sem querer e via as coisas tudo erradas nas vizinhanças. Ou aquele caso do cavalo, aquilo lá que esse cara não admitiram, eu fui lá e mostrei para eles para mais ver, tudo na cara. Eu tinha visto fora do corpo, não podia, não tinha outro jeito. Como é que era? E o negócio estava tudo errado. Quer dizer, muita assistência que nós tivemos de tudo quanto é jeito, nos lugares mais alterados. De hotel, de tudo, de fazenda, fora do Brasil, tudo a gente enfrentou. E outra coisa, nunca houve coisa muito brava de nada, de acidente de percurso. Outra coisa, a sexta-feira, na hora que eu pegava e fazia o ato voltaico naquele povo todo quietinho, e eu quase sempre lá, teve ECP2 que eu fiz isso em 100 pessoas. Só aquilo era uma loucura. Às vezes o negócio ficava de uma tal, a máquina era tão grande que antes de eu chegar na pessoa, elas viam tudo o que estava acontecendo. E a máquina que estava chegando em cima dela como se fosse um rolo de uma pessoa. O povo descrevia isso para mim. Isso tudo em pé. Eu fazia o troço em pé, ali andando. Que é o que a gente faz nessa ECP2. Agora, aí, a gente, naquela ocasião, eles pegaram mesmo tudo que era mais brabo para levar. Nós estávamos mexendo muitas vezes na baratrosfera. Foi às vezes, por exemplo, que eu falava com a Marina, não, vocês vão embora que eu vou esperar. Está faltando uma pessoa, eu vou esperar, por causa do negócio, para não ter acidente de percurso. Eles sabem disso, eu era o último a ir embora. Eu ficava esperando.
Então, às vezes, levava a pessoa comigo. O último que estava faltando, que não chegou. Tudo para não deixar nada para trás. Eu era pior do que o monte, para ver os detalhes. Tudo, vendo tudo. Por isso que ajudou muito. Você entendeu aí, então, né? O que é? O CP2, fora de série. Agora, a coisa mais séria que tem foi o que a Malo, a Simone e outras, que seguraram para a gente fazer o SCP-1. Que eu falei para ele, ó, primeiro vocês têm que fazer a triagem, que é o SCP-1, para ver quem sobra para ir para o SCP-2, para cortar o grosso, porque senão a gente ia perder muito tempo com o povo inútil, que ia chegar lá e não ia dar nada. Então tinha que ser o povo que resolveu seguir um caminho, né, da história, a renovação, a reciclagem. Então o SCP-1 foi uma bênção. E a gente fez tudo mais ou menos na mesma época, de propósito. Eu que diga. Você agora está entendendo, né, como é que são as coisas. Deixa eu fazer uma outra pergunta, já nisso. Ontem a gente estava falando da ortotanatose. Não, ortotanase. Mas mesmo assim, na ortotanase, ocorre a influência do mega assediador. Às vezes. Como que é isso? Se é orto e tem mega assediador? Sei, né, porque quem está mandando é o dono do corpo. Como é que é? O dono do corpo é que está mandando, não é o assediador. A pessoa comete aquilo que ela quer. Esses dois casos que eu falei, essas pessoas pensaram em suicídio durante anos. O meu pai falou isso muitas vezes com o amigo dele lá e eles me contaram. E a minha mulher falava nisso sem parar. E outra coisa, ela fazia até chantagem nessa história. Uma vez eu falei com ela assim, ó, o ideal seria a gente internar a temporada. Se você me internar, eu suicido. Tá, Valdo, mas como que é isso? Então, é o temperamento dela. Não dela. Essa coisa de ser orto e ter o mega assediador. Por que aí não é uma... Mega assediador, eu te pergunto, você acha que você não tem? Sim, mas e daí? Escuta, quem é aqui que não tem mega assediador? O problema é que assim não se manifesta. Alguns têm até medo de chegar perto de vocês. E não é porque vocês são ruins, é porque vocês já melhoraram. Quer dizer, o contrário daquilo que eu venho falando. Entende? Vamos entender isso aí. Todo mundo tem. Qual que é a diferença, então, dessa, como é que é o nome? Ortotanase para uma, o que seria? Patotanase? A ortotanase é aquilo que a pessoa resolveu acabar com o processo dela, porque viu que não tem mais saída. Tá. Ela acha aquilo, é um problema dela. Mas como é que a gente pode avaliar se ela foi positiva ou se ela foi negativa? É a pessoa que já deixa para desligar os aparelhos. Eu, se amanhã estiver numa condição que eles acharam que já tem morte cerebral, vocês devem desligar o aparelho. Eu vi falando isso com todo mundo, sobre certos aspectos. Isso é ortotanase. Eu sou favorável à ortotanase, em certos casos. Sou favorável a aborto, sou favorável à ortotanase. É preciso ter estudado muito o processo extrafísico para ter essas posições. Se a pessoa for seguir as besteiradas que tem aqui, ela não vai entender nada disso. Vai precisar estudar o parapsiquismo. Agora, o problema todo é o seguinte, pensa bem, os aparelhos podem estar segurando o corpo da pessoa e aquilo criar problema para ela. Ela pode se desligar depois por ela mesma. Mas às vezes é bom que eles mesmos façam isso, que é para melhorar o processo da energia, o ambiente, as pessoas que ficam, uma opção de coisa que tem. Não é por causa da pessoa que está dessomando. Isso tudo é complexo. A pessoa tem que estudar muito para ver as nuances complexas, okay, do processo. Essas coisas todas ocorrem. Pode vocês ficam sabendo, eu quero ser cremado e, se precisar, pode desligar os aparelhos, que ninguém morre, eu quero dizer para vocês, ninguém morre, isso é besteira. Vocês vão desativar o corpo, isso aí não resolve. Sr. Valdo. Eu já estive em coma uma semana, sou doutor no assunto, já sei tudo como é que é.
Aqui no B, ainda dentro desse assunto, lá no verbete do para-direito, o senhor coloca na exemplologia, como para-direito mínimo, a ortotanase em bases extrafísicas. O senhor falou agora do parapsiquismo para a gente estudar isso. Quais são as variáveis que a gente vai pegar para estudar melhor esse assunto? É o domínio da pessoa sobre o holossoma, em primeiro lugar, porque sem isso ela não vai entender muita coisa. E segundo, o problema da interassistencialidade em alto nível. Porque se ela ficar presa a um processo que ela não está rendendo, ela está perdendo tempo. Então, como é que vão ser minhas 14 horas por dia que eu trabalho? Se eu ficar preso lá. Vocês acham que eu vou dessomar e vou ficar assim? De para-braço, para-cruzado? Não vou. O problema todo é esse, tem serviço para ser feito. Então, ali, quanto mais você se liberar do processo da matéria, isso tudo é bobagem. Vamos para outra, vamos partir para outra. Vamos arranjar outro corpo. E o próximo corpo agora já deve ter de 100 anos, etc. Uma coisa melhor. Vamos ver como é que fica. E outra coisa, a gente já vem numa terra ainda perturbada, conturbada, bem alterada, que precisa de assistência. Então, é muito serviço. Tem que vir com manga arregaçada. E aí, nas experiências que o senhor já teve, ou que o senhor já viu um amparador intuindo a família, desligar os aparelhos, a atuar... Não é isso, tem o caso daquela senhora que eu já contei aqui, tem um monte de casos desses que eu participei, que as meninas eram minhas colegas, lá na escola. Então elas vêm, eu conhecia bem a família, conhecia a senhora, a mãe, tudo isso. A mãe estava com um monte de processo de câncer, com metástase, tudo desenganada, não tinha saída. E aquilo estava perturbando a família inteira. E gente que morava fora, milhões de coisas. Vem as 3 irmãs para mim e pede, que eram as filhas dela. Vamos, vai lá e convence minha mãe, para ela relaxar. Porque ninguém morre. A minha mãe sabe disso. Ela não quer morrer de jeito nenhum. Então eu cheguei lá e fui conversar com a mamãe dela. Conversar, mostrar como é que é, o que é a dessoma, a situação toda. E eu quis saber, porque sempre num caso desse, às vezes, a pessoa tem um fato, tem uma razão de ser muito séria. Às vezes, o aniversário do neto, do bisneto, uma coisa qualquer assim nesse sentido. Essa não tinha nada. Simplesmente, ela não queria, não, eu não quero morrer agora. Acabou. Então, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, falei com as moças, isso aí não tem jeito. Eu vou pedir agora para os amparadores para a gente ver o que é que tem extrafisicamente. Eu aqui só conversei com ela, eu vi a parte física dela. Ela deitada na cama, recostada, eu conversei com ela mais de hora, lá com calma. Isso no alto da Badia, lá em Uberaba. Lembro como se fosse hoje a casa, tudo. Agora, à noite, então, eu vou e saio do corpo e volto lá com o tal mal. Aí chega uma grande consciência lá com o negócio e fala assim, fica em cima dela, nós vamos proceder o processo para ajudá-la. Aí eu fiquei com a energia, que começou a puxar a energia, joguei a energia em cima dela. Daí a pouco eles tiraram ela assim. Ela morreu suavemente, sem nada. Daí a pouco eles fizeram a segunda dessoma dela, ela mostrar que era melhor ela ter morrido, ela ficou satisfeitérrima com o negócio, está entendendo? Aí, de manhã, eu então fui atrás das moças, e ela falou assim, nós sabemos que você trabalhou em casa. Eu já sabia, porque eu me conhecia, sabia das coisas. Agora, veja, aquilo não foi eu, né? Os amparadores dela, com a coisa toda, que ajudou demais. Mas eu ajudei. Por isso que eu falo que o projetor consciente, seja homem ou mulher, ele é um coadjutor da morte. Ele ajuda a dessoma. A gente tem que ver isso com todo o realismo. Não é bobagem estar inventando coisas. Isso é um fato. Eu já vi mais de um caso desse. Dentro, então, da ortotanase, a gente poderia dizer que o mega assediador é um extra aí, dentro desse processo. Quando a consciência é mais lúcida, aí depende, né, o que é. Porque às vezes também a pessoa está praticando isso que ela está chamando de ortotanase, não é nada, está praticando um suicídio. Isso. Por isso que eu te fiz a pergunta. Está errada. Aí então é um processo já sério.
Agora, quem sabe disso é a pessoa depois que ela dessoma. Ela vai ver e vai resolver depois que ela dessoma. Vamos ver o resultado. Se ela entrou numa Menex, ela errou. Se ela entrou no Euforex, ela acertou. Certo. Professor, aqui no B. A minha mulher, eu acho que ela não errou muito, não. Por quê? Porque 17 dias depois ela chegou e perguntou, está totalmente lúcida. Isso é demais. Outra coisa, a questão do meu pai. Ele foi assistido de qualquer maneira, senão ele não apareceria depois. Eu vi o negócio, ele junto da futura mãe, aquele negócio todo. A senhora que não tinha jeito de engravidar, de jeito nenhum, que perdia tudo, o negócio estava para trás. No entanto, ele nasceu, está aí. Então também houve alguma coisa aí. Agora, o que é engraçado é isso. Essas nuances do holopensene é que a coisa é séria. Não é fácil, isso aí tudo. Professor, aqui no B. Para poder apoiar a pessoa, para tirá-la dessa estagnação, dessa hibernação cultural, além de retirar a consex, pode ser uma concerner, deixando a pessoa nessa hibernação, não? Você pode retirar a consex, mas além disso, o que seria mais interessante de abordagem? Como seria a melhor abordagem para ela fazer a pessoa se movimentar? Você está falando o quê? Você está falando a consciência que esteja com a pessoa? Não, esse processo de hibernação, a maioria é a própria pessoa que é a culpada, não tem nada a ver com o assediador, não. Ela mesma que relaxou, amoleceu, se animou dentro de uma zona de conforto, ficou naquilo. Qual o choque, sim, para poder fazer a pessoa pensar, para poder sair dessa hibernação? É isso que eu estava falando aqui, com essa pergunta que me fizeram, é levar a pessoa para mostrar a ela a estagnação que ela está. E mostrar que a intelectualidade amplia, abre o caminho, acende uma nova luz. Isso aí é coisa diferente. Mas se ela não estiver procurando alguma coisa, vai ser difícil, né? Pois é. Tem hora que não tem jeito. O pior da história, que toda hibernação, a pessoa parou, ela está regredindo. É uma regressão, ela está regredindo. Isso aqui é o ruim. Toda estagnação é regressivo. É retrogradação. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é na teoriologia, ali na página 7. O senhor coloca duas técnicas. Não seria interessante colocá-las na tecnologia logo em seguida? Ou é isso mesmo? Não, às vezes é preciso a gente colocar isso em outros lugares. Entende? Por exemplo, a teoria do vácuo evolutivo, as injustificáveis técnicas opressoras e as técnicas assistenciais de despertamento consciencial. Isso tudo também está dentro da teoria. Agora, outra coisa, a necessidade da técnica de mais um ano de vida. Aí a Rosa estuda, se ela vê que é mais importante, ela põe. Às vezes é necessário pôr o binômio fora, em outra sessão, entende como é que é? Eu até tentei ver aqui nesse caso, mas eu achei que, de repente... Ô Rosa, você olha aí, qualquer coisa a gente muda. De qualquer maneira, você entendeu, né? O que é que a gente quer dizer com essas técnicas aí. Sim. Agora, a coisa mais séria é a técnica de mais um ano de vida mesmo. Aqui o que manda mesmo é isso. Agora, o efeito aqui, ó, isso aqui é terrível. Os efeitos do rolo compressor das inutilidades onipresentes. Isso aí é que faz a maior estagnação, é isso aí. Que é o problema de enrolar a pessoa. É muita coisa que envolve a pessoa, seduz. O problema é sério. A Robex, nesse caso, né? A Robex, nesse caso, pela sedução do dia a dia. Né? Pois é. É difícil isso aí. Esse negócio dos efeitos aqui é das coisas mais sérias que tem aqui dentro. Agora, vocês estão mais ou menos claros a respeito disso, que vocês já saíram disso. Quando a pessoa saiu do transtorno, ela entende mais o transtorno. Enquanto ela estiver quente lá dentro, ela tem às vezes dificuldade de entender. Quando sai, ela vê aquilo com mais isenção, equidistante, sobrepara o processo. Então vocês hoje, vocês entendem o que é hibernação. Eu acho muito difícil vocês entrarem numa hibernação prolongada. Se vocês caírem nessa, vão ficar por pouco tempo. Vai ter alguma coisa que chateia. É aquilo que eu falo da questão do homem. Principalmente os homens são assim. Ele senta e parou.
Aí ele vê que a Terra está rodando, todo mundo está caminhando, e ele está ficando para trás. Ao homem, se a gente fala uma coisa dessa, dá um efeito enorme. Vale a pena. Por isso que eu sempre falava com as moças que estavam muito apaixonadas, eu queria segurar o homem. Eu falava assim, arranje uma coisa que ele goste de fazer. E você enriqueça tudo isso para ele. Ele tem que sentir que ele está produzindo alguma coisa. O homem é muito importante isso. Isso é da testosterona. Existe o aspecto que o pessoal já comentou da preguiça, né? Porque a preguiça gera essa hibernação. A pessoa tem preguiça de ler um livro, preguiça a preguiça ela vai levando para a estafa. Chega num certo ponto que a pessoa tem a autocorrupção que acaba a autocrítica e tem a auto-hipnose. Ela se autossugestiona. Então ela vai ficando cada vez mais com preguiça. Ela aumenta a preguiça dela. Isso é duro. Na vida nós temos uma opção de coisa assim. Se você começar a pensar, por exemplo, se escrever uma coisa, agora eu acho que eu posso falar isso, são 2 horas agora. Mas, por exemplo, se eu começar a falar muito em xixi aqui, a pessoa urinar, falar no banheiro, falar uma opção de coisa, vai ter um monte de gente que vai levantar aí para eu chuveiro, aí o banheiro. Agora veja, por quê? Porque é um problema que você tem no sistema que a sua consciência, aquilo funciona independente de você. Mas se você começar a pensar, incentiva, ativa o processo. Você está entendendo? Então, a mesma coisa é isso aí. Se a pessoa amolecer, então ela vai achar que não, vai amolecer mais. É igualzinho você, por exemplo, que às vezes está deitado na cama, e a cama está boa, mas você já dormiu 9 horas, ainda está lá. Não, está aqui, não vou levantar. Aí você fica começando a pensar, o que vai fazer? Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está entendendo? É a mesma coisa. Isso aí mostra direitinho o problema da acomodação e da hibernação cultural. Porque uma técnica que eu utilizo é nunca deixar de fazer alguma coisa por preguiça. Assim, não, sempre que pensar, foi preguiça... Não, mas não é isso. Tem uma pior que essa. Que é o seguinte, toda vez que você está com uma reação baseada em preguiça, você deve anotar. Deve anotar o dia, porque foi, de todo jeito, para você tomar vergonha na cara. Porque nessa altura dos acontecimentos, preguiça não pode dizer respeito à nossa pessoa. Ela não pode bater na nossa porta. Agora, vamos supor, estou falando preguiça, gente, que às vezes a pessoa ela está doente, isso é outra coisa. Até o resfriado, às vezes, anula a pessoa, isso é outra coisa. Eu estou falando aquela preguiça que é leseira, como o povo gosta de falar aqui por aqui, né, no Paraná, é leseira, tem vários nomes que eles usam aqui, né, é regional. Então, o problema todo é esse aí. Valdo, como é que é isso? Reação baseada na preguiça? Como é que é isso? Reação baseada na preguiça? Você falou assim, toda vez que você tiver uma reação baseada na preguiça, você deve anotar. Uma reação baseada na preguiça, por exemplo, você notar. Não. É a preguiça que está me dominando isso aí, está errado. Então é bom você anotar como é que foi, por quê? Porque isso é uma regressão enorme no caso de vocês. Se a pessoa, o Luiz ali, com toda a atividade, as energias dele, ficar com preguiça, eu nunca vi o cara com preguiça, lógico. Mas veja, já pensou um dia, se você tiver preguiça, você deve estar muito doente. Se você chegar para mim e falar assim, o Luiz estava morrendo de preguiça, estava lá, assiste, está muito doente. Vocês olharem e ver se ele está com febre? Mas o que a gente tem que... Quais são os dados que tem que ser cruzados ali? Dá um exemplo. Não, o problema todo é a pessoa tomar vergonha na cara. Porque se aconteceu um surto de preguiça, faltou vergonha na cara. Alguma coisa aconteceu. A pessoa está relaxando, está começando o relaxamento. Ela está começando a ficar desleixada. Isso é seríssimo, eu acho. A preguiça é um ponto. Ela pode estar sedentária também, e o sedentarismo ajudando a preguiça. Mas não, o sedentarismo é que predispõe mais essa condição. Facilita. O sedentarismo. E a gente por exemplo, aquela pessoa que tem preguiça de andar na esteira aeróbica, ele fica com a esteira lá 6 meses. Na hora que ele vai andar, ela está toda, a umidade tomou conta, não funciona. Todo dia eu escuto isso. Todo dia. Raro mês que não tem um caso de alguém que venha me falar isso. Eu falo assim, me fala isso não, que eu tenho vergonha por você. Não fala isso assim. Eu morro de vergonha. Veja só como é que eu estou.
Aqui, estou ruborizado por você. Então a preguiça é o primeiro, poderia considerar o primeiro sinal da hibernação. É um dos primeiros, mais sério que tem é o processo da preguiça. Pode estar certo. Estou falando no nível nosso, tá, gente? Isso não é fora daqui, outra coisa. Não, estou entendendo. Estou falando nesse nível nosso de pessoas mais lúcidas. Está entendendo. A preguiça não tem mais ambiente. É muito esquisito isso. Eu não vejo, a maioria de vocês aqui, eu não vejo ninguém com preguiça. Pelo contrário. Tem aqueles que têm um excesso de zelo. São workaholics, trabalham demais, etc. Tal, né? Tem disso. Aí já é outro extremo, né, chefe? Aí já é outro extremo. Tá bom. Valdo, aquilo que você falava que acontece nos homens é principalmente o síndrome da aposentadoria que acontece isso, né? É isso mesmo. A aposentadoria às vezes tem isso. A aposentadoria mata. A aposentadoria mata. É um perigo. Você tem muito cuidado com isso. Professor, essas características aí levantadas com relação, por exemplo, à preguiça, já não é um assédio? A pessoa que está... Mas não é bem, Luci, não é bem assédio, é autoassédio. É um autoassédio, sim. Pois é, mas esse autoassédio, ele quase sempre predomina sobre o heteroassédio. Quase sempre a pessoa fica pensando, ela fica na teoria de alguma coisa, ela fica indecisa, ela hesita, ela não tem uma resolução imediata do processo. Isso é autoassédio. E essas coisas, a tendência é ampliar, é aumentar. E a composição aí que leva a consciência ou a pessoa a ter esses defeitos, essas falhas, falta de mental soma. Falta de racionalidade. Sim, de racionalidade. Falta de lógica. Agora, a coisa mais séria é isso. Porque a pessoa... O que eu falo, o que falta não é isso, não. Falta priorização consciencial. Priorização. A priorização evolutiva. Se a pessoa tivesse, não entraria na preguiça. Porque a pessoa agora, vocês, qualquer hora, se vocês notarem que vocês estão com alguma preguiça, veja que você deve estar doente. Nesse nosso nível, isso é um sintoma de alguma doença. Entende? Alguma coisa está perturbando a pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa ela entra numa leseira dessa, tudo mole, às vezes é porque o intestino não funcionou, tem alguma coisa que aconteceu. Outra hora é porque funcionou demais, desidratou a pessoa. Tudo são transtornos assim, bem normais, bem naturais, bem animais. Animais. É o negócio que eu falo, animais. Entende? Tudo tem sua razão. O sono também. Pois é, o sono. A gola. Não, o sono, o pseudo-sono, que é uma sonolência que a própria pessoa faz, aquela das 9 horas, que a pessoa fica pensando, não. E outra coisa, se estiver chovendo, ainda piora mais. Aí essa chuva, ixi. Outra coisa, o ar-condicionado funcionando, tudo, tá? Aquele nirvana. Bem instalada. Tá. Aí dá, né, professor, dá para a gente concluir assim, lucidez, estudo. Lucidez. É o seu processo da lucidificação. Quando o professor diz que aquela mulher quer o marido em casa e não quer a presença do filho, nesse caso, qual o diagnóstico pode ser avaliado? O diagnóstico que a gente pode ser avaliado é o seguinte, que ela não está sabendo criar o filho. Ela não está sendo uma boa mãe. Agora, se esse filho, por exemplo, tem menos de 18 anos, ela está totalmente errada. Porque isso tem que ver com calma. Agora, às vezes não é bem assim. A minha mãe me deixou fora de casa aos 12 anos, mas ela era muito consciente disso, e eu também. E outra coisa, nós tínhamos diálogo sobre o assunto, ninguém fugiu de ninguém. Então, tudo isso tem que examinar. Agora, veja, essa expressão que eu estou usando, isso não é só minha, não. Isso é dos psicólogos, dos psiquiatras, todo mundo sabe disso. Teve até os caras que fizeram uma previsão disso. Que não é o negócio dos filhos sair de casa, o negócio são os pais saírem de casa antes dos filhos.
Olha os divórcios, o que tem acontecido? Eles cantaram essa pedra desde 1950 para cá. Teve muita gente que falou disso aqui, não foi só eu, não. E dentro da área da psicologia, gente que fez previsão correta dessas coisas. E hoje está tudo acontecendo. Naquela época, por exemplo, do Alvin Toffler, sobre o negócio da futurologia, que eles falavam, que hoje é prospectivo, tinha muita coisa nesse sentido. Ele falando lá sobre as novas acomodações sociais, como é que vão ser feitas as famílias, a situação toda. Muita coisa ele tinha previsto lá também. Poderia falar sobre argumentocracia, na especialidade da argumentologia. O caso todo é o seguinte: a argumentocracia é aquela política onde as pessoas debatem tudo. É o que nós estamos querendo fazer com o Conselho dos 500. Porque tudo vai ser debatido, tudo o povo tudo resolve, junto consigo, uns com os outros. Então, há os argumentos para tudo. Ninguém vai usar, por exemplo, a autocracia, o totalitarismo para decidir as coisas. Todo mundo vai decidir em conjunto. Então, isso, para decidir em conjunto, vai ter argumento. Vai ter que mostrar o que é, para chegar a uma conclusão e todo mundo chegar num consenso. Isso é que é argumentocracia. A argumentocracia, até um certo ponto, é aquele regime político onde o povo faz pesquisa. Existem os pesquisadores da história. Isso aí é que é o mais importante de tudo. Valdo, professor Valdo, qual que foi o objetivo do José Grosso, aquela vez do ECP2, que ele mediunizou em você e saiu correndo pela sala? Qual que era o objetivo dele ter feito isso lá naquele ECP2? Você está falando o José Grosso. Aonde foi isso? Foi no ECP2, no hotel. No hotel. No hotel fechado, ele mediunizou e saiu. O caso ali era para mexer nas energias do ambiente, para evitar as coisas erradas do processo. Por exemplo, eu fiz isso também lá em São Paulo. E lá eu estava muito consciente do assunto. Lá no Zanarote. Que eles queriam atirar uma mulher pela janela. Lá era segundo andar. Entende? E eles iam abrir a janela com o negócio todo. Tinha uns janelões enormes lá. Eu acho que estava fazendo calor, eu estava começando a ver a janela. Então, eu fui depressa lá para fechar a janela, comecei a gritar com o negócio todo, porque eu vi o que está acontecendo. Foi no dia que eu senti que eu tinha perdido o dedo. Está vendo? Agora, esse caso aí foi devido ao problema da energia do óleo pensênio, para segurar a barra. Você sabe que a hora que você entra com o processo de energia, entrando fisicamente, melhora. Você manda tudo. É aquele negócio que eu falo, às vezes, dando um curso, eu rodo assim na frente de todo mundo, com calma. A energia aí você limpa uma opção de coisa, não há dúvida. Você é o obus, você é a bala, você é o projétil, tá certo? Isso aqui é o negócio. Se você quiser, pode ser projetil também, mas é projétil, né? Está entendendo? Por causa da energia, é o problema. Agora, cada caso depende, né, o que é que tem, a situação, como é que é. Teve um caso também do EM, mas isso foi na Glória. Que até a Simone estava lá, tal, que eu deixei que o EM percorresse o salão inteiro lá da Glória. Ele correu lá dentro também, tudo. Ele sentiu como é que estava, porque lá tinha, o ambiente estava favorável. Para ele sentir dominando o corpo mesmo. Agora, depois daquela reunião lá, eu tive muitas vezes, eu deixei ele tomar conta do corpo, em Ipanema, em vários lugares, para ver como é que era, até fora do Brasil. Para ele dominar o processo totalmente. Agora, ele procurava me imitar. Ele tomava o corpo e queria ser tudo igual eu. Entendendo? Porque já me observando durante anos, ele acabou vendo. Do jeito que eu observava o jeitão dele, ele observava o meu. Então, ele imitava. Teve uma opção de coisa que ele andou fazendo que o povo pensou que fosse ele, não era. Agora, a minha mulher só falou uma coisa. Entre nós dois não pode ter o EM. Sabe que ela falou isso? Nós tiramos ele da julgada, da situação. Entendeu? O negócio era sério. Agora, ela gostava dele, das coisas dele. O outro que gostava muito dele era o Wagner. O Wagner chegou a ver o rosto dele, assim, da placa de chumbo, lá em São Paulo.
nos processos de efeito físico. Negócio sério lá conosco. Agora, gente, o que mais que faltou da hibernação? Que daqui a alguns minutos tem mais alguém que esteja aí com o microfone, alguma coisa? Está tudo ok? Valdo, é porque o assunto não era de hibernação, aí a Cris... É o seguinte, acho que tem mais ou menos uns 30 dias você estava comentando aqui sobre o Oswaldo Aranha. Tem tempo que você não fala dele aqui. Você comentou que ele terminou a vida com uma situação não muito bem resolvida, que foi a criação do Estado de Israel. Tá? Que não ficou uma coisa bem elaborada. E ontem a gente estava conversando sobre ele e me veio uma dúvida, assim, porque no momento lá daquela Assembleia Geral da ONU, quando veio a questão do Estado de Israel, os árabes estavam lá. Então tinha lobbies pró-árabes e pró-judeus. E nas obras, nos textos que eu li sobre ele, fala muito pelo processo do judaísmo, não dá a versão árabe, né, daquele momento, daquela situação, como que a coisa aconteceu. Eu queria saber, assim, pelo que você já estudou, pelo que você já viu desse assunto, qual que é o nível de, digamos assim, de rabo preso que ele ficou com o processo árabe, pelo fato de ter dado um voto de Minerva para a criação do Estado de Israel? Como é que ficou essa questão? Ele foi, vamos dizer, o que deu o ponto final, a cereja do bolo para o processo. E os judeus eram muito gratos a ele nisso. O meu processo, meu contato com isso aí foi devido ao Adolfo Eisner. O Adolfo Eisner, do Brasil, lá da editora. Adolfo Ele era judeu. Agora, o que é que se passa? Ele fez a coleção do Mirim, que era uma das revistas que ele publicou, e que era rara, que era um gibi, mas chamado Mirim. E ele fez duas coleções. Uma ficou para a biblioteca da editora, sabe? Da Ebal. E a outra ele fez e colocou o nome do Oswaldo Aranha. Está entendendo? Da coleção do Mirim. Agora, lá pelas tantas eu comprei em biblioteca, aquelas coisas todas, numa delas veio a coleção do Mirim, do Oswaldo Aranha. Aí eu chego e falo isso para o Adolfo Eisner. Falo assim, não, você sabe que eu tenho uma coleção do Mirim que está completa, né? E outra coisa, o Oswaldo Aranha mandou colocar o nome dele. Aí eu falei assim, você tem a coleção do Mirim dele? Isso quem mandou fui eu, não tem a de Oswaldo Aranha, quem deu para ele foi eu. Você está entendendo bem como é que é? Os judeus gostavam demais dele. A situação toda. Outra coisa, depois você olha lá embaixo, tem a coleção desse livro. Tudo encadernado. Tudo lá. É que ontem foi uma sincronicidade, Valdo, que eu atendi uma paciente com o sobrenome Aranha. Aí no final da tarde a gente foi caminhar e o colega que estava comendo comigo perguntou do Oswaldo Aranha. Eu falei, poxa, aí hoje você está falando dos judeus, a questão do Oswaldo Aranha deu uma opção daqueles miris que tem aí. Ele pegou aquilo tudo lá, aquilo era. Pois e a condição dele hoje, em relação... Eu não sei. Não... Eu não sei porque eu sei que ele estava trabalhando com a opção de coisa nisso aí. Ele estava envolvido ainda com o processo de política, mas principalmente com a diplomacia. Ele hoje, ele estava assim no nível de estadista, não era bem de político, era mais de estadista. Estadistas são esses que já trabalham com a ONU, essa coisa toda, que já são pluripartidários. Está entendendo? Está por cima da situação. Ele é mais ou menos desse jeito que eu vi. Mas eu não estou sabendo agora como é que ele está. Isso já faz algum tempo. Agora, ele é uma grande personalidade, esse homem. Ele ficou registrado na história, por causa do negócio da ONU, os processos de Israel, tudo, o nome dele ficou lá. Superou muita gente, muito pouco. E fazer análise conscienciométrica. Outra coisa, isso aí você sabe que deu muita força para o Brasil, né? Foi. Porque o Brasil, na época do Getúlio, teve uns problemas com o processo de judeu. Estava saindo da Alemanha, que eles criaram alguns problemas aqui para eles entrarem no Brasil. Isso aí limpou a face do Brasil através do Oswaldo Aranha. Entendeu? Agora, o problema que é errado é que eles fizeram isso muito de afogadilho. Eles não prepararam o ambiente. Então, não prepararam lá os palestinos, o negócio todo, foi entrando de qualquer maneira, foi uma invasão. A tomada de Israel foi uma invasão. Ficou um buraco, né? É igualzinho esses negócios, por exemplo, que o nosso amigo aí, o Obama, agora está falando.
Ele está falando que o negócio está lá auxiliando esse povo. Não, eles fizeram foi invasão daqueles países. Afeganistão e Iraque. Não tem nada disso, é guerra, é invasão. Não tem nada disso, tudo errado. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 63 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 27 votos presenciais e 7 votos online. Hoje vamos ter 3 recados. Alexandre Nonato e Lorela, Desafio da Invexis, César Cordioli, Sessão Pipoca e Fábio Oice. E antes, Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, a gente só queria agradecer o Laboratório Canone, que fez uma doação para nós aqui de pastilhas. Tem mais, eu acho que de umas 2.000 pastilhas. Tem pastilha até o ano que vem. E não é janeiro, não, acho que até julho do ano que vem. Então, todos estão à vontade aqui. Quem vir a Foz do Iguaçu vai assistir a tertúlia, vai ter pastilha Valda à disposição. A gente queria também agradecer a alguns amigos da enciclopédia, que são amigos internacionais. Nós temos amigos na Angola, na Espanha, na Alemanha, na Argentina, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, são pessoas que de fora do Brasil se tornaram amigos da enciclopédia e estão dando apoio, suporte aqui para o trabalho da enciclopédia da Conscienciologia. E lembrando a todos que no dia 31 de dezembro a gente sorteia os laptops. A gente queria convidar quem não renovou a inscrição para renovar, agora no mês de dezembro, e a gente conseguir chegar nessa meta dos 450 amigos. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Nós viemos aqui para convidá-los para participar do desafio da Invex, que o prazo para participar termina amanhã, sábado, até meia-noite. Para participar é só entrar no site da Sinvex, www.sinvex.org, e responder a uma questão que tem lá no link no site sobre inversão existencial. Tem que pesquisar um pouco e responder. E vai estar, os que acertarem estarão concorrendo a uma cortesia em relação ao Sinvex, Congresso Internacional de Inversão Existencial. E nós vamos sortear aqui essa cortesia no domingo, dia 13, após a tertúlia. Ok? Então, olha, gente, lembre-se, é só entrar no site, é rápido, a pesquisa também é rápida, não vai doer nada, tá? E é uma grande oportunidade para participar do 8º Sinvex, que vai ter em janeiro, do dia 17 até o dia 21. Então, ó, nós contamos com a participação de todos vocês, ok? Pessoal, boa tarde. São alguns recados rápidos. O primeiro deles em relação à sessão pipoca. Nesse domingo, a partir das 20 horas, nós vamos ter um filme francês raro, chamado Princesa Marie. Fala da história da sobrinha neta de Napoleão, que é a Marie Napoleão, e a relação dela com Freud. Então, estão todos convidados nesse domingo a partir das 20 horas. Segundo recado é de informar que já está ali na frente, na entrada tertuliária, uma listagem para compor o Conselho dos 500, que tem sido falado aqui nas tertúlias nos últimos dias. Nós já estávamos antes do início da tertúlia com 58 assinaturas, e assim que a gente chegar aí, passar os 200, a gente vai convocar para a primeira reunião lá no discernimento para tratar das questões estatutárias, tá? Então, quem tiver interesse, fica o convite para deixar o seu nome na listagem que está ali na frente da entrada da tertúlia. Um outro recado também muito importante é que amanhã nós vamos ter a presença... Sim, professor Valdo. Isso. Isso. Amanhã nós vamos ter a presença especial do nosso prefeito Paulo McDonald, prefeito de Foz do Iguaçu. Ele vai vir almoçar conosco aqui no CIEC e em seguida ele vai vir aqui para a tertúlia para apresentar rapidamente algumas coisas da prefeitura, e ele fez um desafio para a comunidade conscienciológica que ia ser sabatinado. Então todos aqui estão convidados, quem os teletertulianos também, para virem com suas perguntas, com seus questionamentos. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente exercer um pouco a cidadania e demonstrar nossa preocupação não só com a Cognópolis Foz, com o bairro, mas também com o município de Foz do Iguaçu. Lembrando que na segunda-feira nós vamos ter uma Câmara especial, também uma sessão oficial da Câmara de Vereadores de Foz, que é a chamada Câmara Itinerante, lá nas dependências do discernimento, a partir das 7 horas da noite, mas isso a gente vai voltar a falar posteriormente nas tertúlias. Então, gente, amanhã, por favor, vamos encher aqui o tertuliário, que eu acho que vale muito a pena. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Eu gostaria de convidá-los para o 4º seminário de pesquisa consciencioterápica, que vai acontecer no próximo domingo, das 3 às 5 horas da tarde, no campus da OIC. Serão 3 apresentações ao todo, é um evento gratuito, e nós também teremos transmissão pelo online. Para acessar, basta acessar o link no site www.oic.org.br. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é o suplemento vital da especialidade intrafisicologia e para domingo, que é o último verbete da lista, é imitação individual. Obrigada e boa tarde a todos.